Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Bom, estamos aqui mais uma oportunidade para que possamos dar seguimento ao nosso estudo da nossa escola bíblica dominical, no qual nós estamos estudando essa lição aqui, discipulado. E na lição hoje, a lição número 4, vamos estar abordando a lição A Palavra da Verdade. Nós vamos estar falando aí sobre a Palavra de Deus, que é a nossa Bíblia, né? A Bíblia Sagrada. Então, que possamos nesse momento estarmos nos conectando aqui, todos com suas Bíblias, para que possamos estar vendo juntos essa lição. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos orar para darmos início, entregarmos esse momento ao Senhor e que Ele nos abençoe e esteja dirigindo esse estudo. Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar buscando mais conhecimento da Tua Palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar estudando essas lições. Obrigado pela oportunidade de ter acesso, Pai amado, à Bíblia, Senhor, à Palavra do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor há de fazer, Pai. Capacita-nos como Teus servos, que possamos estar cada vez buscando mais conhecimento de Ti, Pai amado. Vai nos usando, Pai amado, vai nos capacitando, nos dando sabedoria, e que tudo que em nossas vidas, Pai amado, que há de ser feito, seja feito para a glória do Senhor. Nós oramos assim, Pai amado, agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. A lição número 4 fala da Palavra da Verdade. Nós temos aí como texto básico dessa lição o texto que está em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 14 ao 17. Eu convido os irmãos para que possamos estar abrindo nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 14. Amém? Então a palavra de Deus nos diz o seguinte: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém, meus irmãos? Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. A Bíblia teve aí mais de 40 autores, né? A lição vai nos mostrar isso, nos tópicos da lição, mas nós temos essa certeza que toda ela foi inspirada por Deus. Amém, meus irmãos? Então, vamos dar início à nossa lição. A lição inicial nos dá como palavra introdutória o seguinte: a sociedade atual busca rapidez e respostas prontas, e por isso muitos questionam se, de fato, a Bíblia pode dar conta de todos os anseios e perguntas das vidas. O que você acha, meu irmão? Será que a Bíblia tem toda a resposta para as nossas perguntas, as respostas para as nossas inquietações? E a resposta é simples: sim. Como um GPS, a Bíblia nos mostra a direção correta a seguir, a fim de solucionarmos todos os problemas de uma forma correta. No Salmo 119, o salmista deixa isso muito claro para a gente. Então, convido os irmãos a estarmos abrindo no Salmo 119, no verso 105, no qual diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, assim, resumidamente, a Bíblia é o nosso direcionador. Na dúvida, busque a palavra do Senhor, busque a resposta do Senhor, e na Bíblia você vai estar encontrando. Amém, meus irmãos? A Bíblia nos dá das diretrizes para a vida eterna. Ela é o nosso manual, é o manual do cristão, a Bíblia Sagrada. No tópico 1 da lição, traz o seguinte: a Biblioteca Divina. A Bíblia é uma biblioteca composta por 66 livros, e esses livros foram escritos ao longo de mais de 1.500 anos, por aproximadamente 40 autores diferentes. E ela fala de vários tipos de pessoas, lugares e situações, tudo relacionado do mesmo
do mesmo tema, que é Deus se revelando à humanidade, Deus se revelando ao mundo. A palavra de Deus revela-nos exemplos de pessoas que, de alguma forma, tiveram participação na história da revelação de Deus à humanidade. E percebemos que o ser humano é pecador através do estudo da palavra. Somos todos pecadores e carecemos da graça, carecemos da misericórdia de Deus. Amém, meus irmãos? Tópico 1, que fala dos registros das Escrituras. Os escritores bíblicos foram coautores, foram todos direcionados, foram todos inspirados pelo Espírito Santo de Deus para registrar os textos que estão nas Sagradas Escrituras. Deus não escolheu apenas homens poderosos, mas escolheu também pessoas simples e humildes. Muitos dos profetas, por exemplo, eram pessoas muitas vezes simples, que tinham medo, tinham problemas, passavam por angústias, conflitos familiares e sentiam-se cansados e fracos. Eram homens como nós, pessoas que tinham necessidades, tinham fraquezas, tinham angústias, né? E a Bíblia, ela nos mostra a perfeita natureza de Deus e a sua fidelidade e a sua justiça. Amém, meus irmãos? A lição também nos traz sobre o Salmo da Palavra, que é o Salmo 119. Convido os irmãos a lerem também. Ele é o maior texto da Bíblia, né? O maior salmo, o maior texto da Bíblia. É composto aí por 176 versículos riquíssimos. Então convido os irmãos na oportunidade, meditem no Salmo 119, busquem mais de Deus através dessa palavra. E o Salmo 119, ele é focado totalmente na palavra de Deus. Ele fala sobre a necessidade de conhecer a palavra de Deus e de ser um servo obediente. Amém, meus irmãos? Os princípios divinos. Acredita-se que o Salmo 119 tenha sido escrito pelo profeta Esdras. Provavelmente o autor teve o objetivo de facilitar a meditação e de reafirmar o compromisso dos judeus que retornavam ali do exílio babilônico com a palavra de Deus. E é impressionante a vontade que o salmista expressa ali de conhecer e viver a palavra de Deus. Ele conhecia muito bem a palavra em sua vida e queria desfrutá-la ao máximo. Prova disso nós podemos ver no verso 17 ao verso 19. Convido os irmãos a abrirem aí a sua Bíblia no Salmo 119. Vamos ler do verso 17 ao 19. Amém, meus irmãos? Então a palavra nos diz o seguinte: sê generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Então, assim, o salmista ele expressa, né, a necessidade de conhecer mais da palavra de Deus, conhecer mais da lei. Ele expressa isso aí com muita clareza, muita franqueza, né? Um manual para a vida, né? Todo crente diz que a Bíblia é um manual para a vida cristã. Mas será que será que nós conseguimos encontrar nela tudo o que a gente precisa para agradar a Deus e fazer a vontade de Deus? Nós podemos ver isso na segunda carta a Timóteo, né, que nós lemos aí na palavra introdutória, mas vamos ler novamente, aproveitando a oportunidade. 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 14, no qual a palavra nos afirma o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então,
a palavra de Deus é muito clara, né? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado. Permaneça, siga firme, siga em frente. O apóstolo Paulo, muitas vezes, né, ele fez cartas instrutivas, né? Essa é uma carta, 2 Timóteo, é uma carta instrutiva ali para Timóteo, né? E Paulo sentia-se sozinho e via em Timóteo a oportunidade de dar continuidade no seu ministério. O apóstolo Paulo desejava levar a palavra de salvação a todo homem. E Timóteo era muito jovem. Mesmo assim, ele assumiu o propósito de liderar a igreja em Éfeso, com a convicção do poder do Salvador da mensagem do Evangelho. A formação judaica de Paulo e de Timóteo dava a eles profundo conhecimento da lei de Moisés e dos profetas. Paulo conhecia muito bem as Escrituras e, ao converter-se ao Evangelho, ele identificou nas palavras escritas pelos antigos profetas e por Moisés, havia muitas referências ao Messias, ou seja, a Jesus Cristo, que ele encontrou em sua viagem para Damasco. Essa questão da viagem de Paulo para Damasco, essa passagem, nós vemos ali em Atos, no capítulo 9. Eu convido os irmãos a estarem abrindo, para que possamos estar recordando essa passagem. Atos 9, a partir do verso 3. A palavra nos traz o seguinte: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, porém não vendo nada, não viam ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram para Damasco. E 3 dias sem ver, ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Então esse foi um encontro impactante de Saulo com Jesus, né? No qual Jesus ali dá um puxão de orelha em Saulo, né? Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues, né? E ali Saulo teve a oportunidade do encontro com o Senhor Jesus Cristo. Paulo reconheceu a mão de Deus sobre os homens, que assim como ele, colocaram-se à disposição do Senhor, colocaram-se à disposição do trabalho para o Senhor. Nós temos também aqui o tópico que fala sobre a importância das Escrituras, meus irmãos. Todo relacionamento se constrói com intimidade, e com Deus isso não seria diferente. O relacionamento com Deus só é possível através da leitura da palavra e através da oração. Leitura da palavra e oração e busca constante. A Escritura revela a vontade de Deus e a oração estabelece o diálogo com o Senhor. Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais podemos nos tornar parecidos com Ele. E não é a Bíblia que nos faz, que não é somente a Bíblia, ter a Bíblia na mão que faz a diferença. É importante ler a Bíblia, é importante estar meditando na palavra, a busca constante, o estudo constante. As nossas vidas são uma carta aberta para o mundo. Nós testificamos para o mundo através dos nossos atos, através das nossas atitudes. E veja como um salmista, ele dá um exemplo para a gente, né? Como o salmista se relacionava com a palavra de Deus, como ele expressava essa situação de você expressar para o mundo o testemunho através da sua conduta, né? Nós podemos ver isso no Salmo 119 também, né? Mas aí agora no verso 9 até o verso 11. Então vamos lá, meu irmão. Salmo 119, no verso 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra, de todo o coração te busquei. Não me deixes fugir
aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então, como é possível a gente guardar no coração a palavra de Deus? Primeiramente, a gente tem que estudar. Primeiramente, a gente tem que ler. Tem que estar buscando na palavra, para que possamos guardar no coração, refletir naquilo, assimilar e assim não pecar contra o Senhor. Amém? Bom, um livro para todos os povos. Por muito tempo, meus irmãos, os hebreus foram os únicos a terem a oportunidade de receber Deus como o Senhor. Mas Deus tinha planos muito maiores de alcançar todos os povos da terra com a sua salvação. E para isso, que isso acontecesse, havia necessidade da propagação do Evangelho, a necessidade de tornar o Evangelho cada vez mais conhecidos. E para isso foram usados os primeiros cristãos. Necessidade de tornar o Evangelho conhecido fez com que os primeiros cristãos tivessem iniciativas importantes para que a palavra de Deus, até então registrada em rolos, fosse cada vez mais acessível a todos os povos. E um fato interessante aconteceu, foi através de Alexandre, né? Alexandre o Grande, foi um grande imperador. A lição nos traz o seguinte: Alexandre o Grande tem tudo a ver com a popularização da Bíblia. Cerca de 300 anos antes de Jesus nascer, Alexandre o Grande conquistou a Pérsia, passou a dominar o mundo antigo. O grego passou a ser a língua mais usada e logo ficou claro que as escrituras precisavam ser traduzidas do hebraico e aramaico para que os judeus continuassem a ter acesso à palavra de Deus. O grego, então, tornou-se uma língua universal. Então, hoje, como nós temos aí o inglês, podemos dizer que é uma língua, né, falada em todos os países, não pode dizer que era universal, mas é uma língua falada aí mundialmente. Naquela época, o grego se tornou a língua universal, a língua mais comum naquela região do mundo, né? No quarto século depois de Cristo, cópias das Escrituras já circulavam traduzidas em várias línguas. Nessa época, os cristãos haviam chegado à China e à Índia. Um estudioso chamado Jerônimo isolou-se em um mosteiro em Belém e dedicou-se a traduzir os textos originais das Escrituras, de hebraico e grego. E levou 23 anos, meus irmãos. Vocês imaginam aí, um homem se dedicou 23 anos na tradução dos textos bíblicos para que hoje nós pudéssemos ter acesso à palavra de Deus. Então, assim, você imagina como esse homem foi usado, né? Todos os outros irmãos também antes dele, mas como esse homem se dedicou ao trabalho, ele colocou ali, não só ele, não deve ter trabalhado sozinho, né? Várias pessoas ajudando ali, mas ele abdicou aí da vida dele, 23 anos, se dedicando a esse trabalho, sendo usado como instrumento do Senhor, para que hoje nós pudéssemos ter aqui a nossa palavra de Deus aqui, a palavra de Deus, para que podamos estudar e ter acesso aí à palavra do nosso Senhor, né? Que bênção, né? Aí nós vemos aí a importância do trabalho, né? A importância de se dedicar para o trabalho para Deus, né? A palavra de sabedoria, né? Os cristãos da era romana contribuíram muito para o avanço do Evangelho. E não foi porque, meus irmãos, que eles viviam num mundo maravilhoso, um mundo que era tudo tranquilo, onde não havia perseguição, muito pelo contrário, né? Eles eram muito perseguidos. Essa época foi a época que mais sofreram perseguições e mortes. Tempos muito difíceis fizeram que a fé fosse renovada e o evangelho fosse cada vez mais espalhado. Então, assim, quanto mais o negócio apertava, ficava mais difícil, mais o evangelho se espalhava, né, para a glória de Deus, né? E há pelo menos, a lição nos traz, meus irmãos, que há pelo menos 2 tipos de sabedoria. A sabedoria que se adquire com a capacidade e discernimento e a sabedoria que vem de Deus. Nós, como os cristãos, devemos buscar a sabedoria divina também. Afinal, somente Deus, por intermédio do seu Espírito e da sua palavra, pode dar-nos a compreensão das coisas espirituais. Nós, cristãos, precisamos desse entendimento para lidar com os desafios
da vida diária. Então nós temos que buscar sempre a sabedoria, meus irmãos, através do estudo, através do aperfeiçoamento, através da meditação na palavra de Deus, seja em qualquer área da sua vida, mas estudar, buscar o conhecimento e buscar sempre pedir a Deus sabedoria, porque pode ser situações que você vai passar dificuldade e Deus vai te dar a sabedoria divina para que você possa estar passando pelos desafios da vida, né? Tiago nos traz um exemplo sobre isso, então convido os irmãos, concluindo a lição, possamos estar lendo o livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 5, a palavra nos diz o seguinte: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, a que todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e se-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida se assemelha a uma onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento para todos os lados. Então, quando pedimos sabedoria a Deus, pedimos qualquer coisa a Deus, que pedamos com fé, porque Deus, na sua infinita misericórdia, vai ouvir, e se for propósito dele para a nossa vida, ele vai estar atendendo. Ok, meus irmãos? Então, fica aqui, agradeço essa oportunidade, que o Senhor possa nos dar cada vez mais capacidade, renove nossas forças, renove nosso ânimo, para que possamos estar cada vez buscando mais na palavra dele, buscando cada vez mais relacionarmos com Deus, através da oração e através da leitura da palavra. E somente assim que nós vamos estar conseguindo atingir os propósitos que Deus tem para a vida de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Então fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.